Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que bom estarmos aqui iniciando mais esse programa. Eu te convido para desde já, com alegria, com gratidão, se apresentar ao Senhor e pedir a Ele tudo aquilo que você necessita. Mas não se esqueça de agradecer, não se esqueça de louvar ao Senhor, porque Ele é bom e te ama. Por isso vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos consagrar toda a nossa vida, nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, mas também nossas alegrias e vitórias a Jesus por meio de nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje, dia 19 de março, é dia de São José. E nós lembramos que a missão de São José não se encerra com a sua vida terrena, porque a sua autoridade de pai, pela vontade de Deus, estendeu-se sobre toda a igreja. Nele queremos que os pais de família encontrem o mais alto exemplo de paterna vigilância e providência. Os cônjuges, o exemplo mais perfeito de amor, concórdia e fidelidade conjugal. E os consagrados a Deus, o modelo de protetor da castidade. Os tristes com o mesmo auxílio de que vos recebemos. Amém. São José, ele é uma figura interessante na nossa história da salvação. Um homem de uma humildade incrível, que é pouco citado no Evangelho, mas é de uma importância fundamental. Certa vez numa paróquia, eu pregando, eu falei uma coisa que eu acabei agredindo a comunidade. Eu dizia que brotei, que São José era o padrasto. Nossa, quase apanhei, porque tem uma diferença muito grande de ser padrasto, de ser pai adotivo. O padrasto, ele escolhe a noiva, não necessariamente ele escolhe os filhos. Agora, o pai adotivo, aquele que adota, ele faz a opção de ser pai. É muito diferente. Muitos padrastos são pai adotivos, muitos não. São José é pai adotivo. No primeiro momento, sem compreender, ele se retirou. Mas aí o anjo explicou a situação em sonho e ele então fez a opção de adotar Jesus como filho. Esse talvez seja o maior exemplo, foi na liberdade. São José fez a opção de sofrer, junto com Maria, toda a renúncia de Maria, toda a caminhada de Jesus. São José é pai adotivo dele e nosso. Nesse caso, nós podemos fazer a opção de sermos também filhos adotivos, filhos espirituais, aqueles que vão seguir o exemplo desse homem tão seleto, tão selecionado por Deus. Da mesma forma que Deus escolheu Maria, da mesmíssima forma escolheu José para compor a Sagrada Família, o modelo de família para cada um de nós. Portanto, vamos agora fazer o nosso ato de contrição, entendendo que temos modelo de pai e de mãe para seguir. Pai Santo, que revelaste a São José o mistério de Cristo, escondido desde toda a eternidade, fazei-nos conhecer melhor o vosso Filho e dai-nos, por intercessão de São José, a alegria de caminhar na vida, praticando o que vos agrada. Amém. Durante toda a semana, estamos pedindo a graça de estar atentos para os obstáculos que estão impedindo a acolhida do reino em nossas vidas. Hoje, vamos pedir a graça de trilhar sempre o caminho da liberdade, que nos leva a fazer boas escolhas. Dai-nos, Senhor, a força de São José, para que tenhamos a firmeza e a certeza de trilhar no caminho do bem, que não é o mais curto, mas é o mais eficaz, o mais certo, para que haja no mundo mais paz e justiça. Queremos ver o outro como igual, não como escravo, e tratar a todos como verdadeiros irmãos.
Para que isso se manifeste em nossa vida e através de nós, rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça desta quaresma ser fonte de bênçãos e esperança para todos. E agora vamos acolher a palavra de Deus que será pregada. Palavra de Deus que é eficaz, que é viva, que nos orienta, que nos ilumina, mas, como a boa semente, só dará fruto se estivermos preparados para acolher tudo aquilo que ela nos orienta. Portanto, juntos vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora, cheios do Espírito Santo, vamos acolher a pregação, que será proclamada, que será pregada, a palavra que será pregada pelo Vicente Machado. E ele nos falará sobre o que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Deus te abençoe, Vicente, te unja e te dê bastante autoridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar o trecho da Palavra de Deus, que foi narrado por São Lucas, apóstolo São Lucas, evangelista São Lucas, que está lá no capítulo 2, versículo 41. Um texto bíblico que nós conhecemos bem, onde queremos refletir neste momento. O título da leitura é Jesus aos 12 anos. E a palavra vai dizer para nós: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltaram, ficou o menino em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheio de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Importante esse texto bíblico nesse dia, porque hoje é dia de São José. São José, que foi um homem piedoso, um homem que ouviu o chamado de Deus e, sabendo que o processo de salvação passaria pelo povo escolhido, José não se colocou à margem, mas muito pelo contrário. Ele acolhe o chamado de Deus na pessoa de Maria, sua noiva, poucos dias sua esposa e mais um tempo mãe de Jesus e esposa de São José. Então hoje nós fazemos memória a São José, esse santo tão importante na vida da igreja. Por isso ele é admirado não só pela igreja católica,
mas pela igreja anglicana, até mesmo a igreja luterana, o chama de tutor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltando aqui para o texto bíblico, às vezes nos traz uma certa inquietação. Como assim José e Maria, pais de Jesus Cristo, com certeza não eram pais que não tinham responsabilidade, com certeza eram pais que estavam atentos, porque Jesus, o Filho de Deus, que tem uma missão muito árdua, muito importante, precisava dos mínimos cuidados, porque anos atrás tiveram que fugir para que o menino não fosse morto. E aí vem o questionamento: será que José e Maria foram meio relapsos? Muito pelo contrário. José e Maria, atento aos sinais, sabendo que Jesus era um homem cheio, uma criança ainda cheia do Espírito Santo, voltam a Jerusalém e o encontram no templo junto com os doutores, ensinando, falando das coisas do alto. E a palavra vai dizer que eles ficaram admirados. O que é bonito nesse texto é que Jesus olha para José e para Maria, quando Maria questiona: por que fizestes isso? Ele faz sempre referência ao Pai. Não sabeis que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? Maria e José, muito sem entender, mas guardam tudo no coração. E o que essa palavra quer ensinar a mim e a você é que, assim como Jesus, também nós devemos crescer em estatura, sabedoria e graça. A exemplo de Jesus, o nosso Pai querido nos acolhe e nos ama. Que a palavra do Santo Evangelho nos guarde para a vida eterna. Obrigado, Vicente, obrigado por essa exortação. O que eu acho interessante é que o Magnífica, que a gente sempre retoma aqui no programa, é porque, de fato, ele é uma passagem fundamental. Triste daquele que não acolhe e não experimenta essa profundidade que é da plenitude, a plenitude que Maria vivenciou e exclamou. Cada um de nós podemos, da mesma forma, quando a palavra é acolhida, quando a palavra cai no nosso coração, somos convidados à mesma experiência, porque é o Verbo de Deus que se faz carne em cada um de nós. E eu quero te fazer mais uma vez esse convite: seja conosco um co-evangelizador da palavra de Deus. Faça com que a palavra de Deus chegue mais longe, chegue até aquele que você sabe que precisa, seus familiares, seus amigos. Partilhe história de fé, pregação, como você quiser, mas faça a palavra de Deus chegar até quem precisa. Vamos agora ao momento edificando sobre a rocha. Nós agora acolhemos a participação da Adriana, do setor Guanabara. Ela nos faz a seguinte pergunta: Francisco Júnior, podemos dizer que a Páscoa é a festa dos cristãos? Adriana, podemos dizer sim que é a festa dos cristãos. Porém, a Páscoa é mais do que uma festa. É um modo de viver animados pelo Espírito Santo em todos os momentos e aspectos da nossa vida. Que nos faz procurar sempre superar o egoísmo, os vícios, o ódio, a indiferença pelos irmãos e crescer no amor, na dedicação e até na doação de nossas vidas, procurando assim construir uma sociedade mais justa e fraterna, no respeito e na dignidade de cada pessoa humana. E aí, não são só os cristãos que são beneficiados, não. Eu diria que a Páscoa é a grande festa da humanidade, porque é a festa que celebramos a ressurreição de Deus, que se fez homem e venceu todos os limites humanos e criou para nós um caminho para a eternidade. Mas você pode aprofundar no livro Preparando a Páscoa, de Ione Busti, na página 20. Vamos juntos rezar agora com São José. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o vosso patrocínio. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Defendei a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amém. São José, protegei o Papa Francisco, que hoje celebra o seu primeiro ano de pontificado. Afinal de contas, junto com o Papa Francisco e todos os santos, todos nós podemos ser santos.
A história de fé de hoje nos relata a história de um homem muito curioso que queria entender os mistérios da Bíblia. E ele então procurou 3 teólogos estudiosos da Bíblia, doutores em Bíblia. Ao primeiro, ele perguntou se era possível conhecer e entender tudo que a Bíblia ensina e se ele poderia fazer isso. O homem então disse que já estudava a Bíblia há mais de 50 anos e que jamais ele seria capaz de lhe transferir tudo o que ele sabia sobre a Bíblia, que ele gastaria no mínimo outros 50 anos fazendo isso. Perguntou ao segundo estudioso se era possível saber tudo que a Bíblia ensina e se ele poderia lhe ensinar. O homem deu uma resposta muito parecida, que ele já tinha lido centenas e centenas de livros para compreender as nuances, tudo aquilo que a Bíblia ensina, e que ele dificilmente conseguiria fazer isso e que ele precisaria também ler os tantos livros que ele já havia lido. Por final, perguntou a um terceiro teólogo se era possível ele lhe explicar todos os mistérios da Bíblia. O teólogo, para sua surpresa, disse que sim. E se ele já estava pronto, que ele podia fazer isso facilmente ali mesmo, naquela hora, com poucos instantes, com poucos minutos. Ele se assustou com a resposta daquele teólogo, se colocou em posição e falou, então tá, eu quero, me ensine então os mistérios da Bíblia. Ele falou, olha, a Bíblia, ela se resume em apenas um único mistério, amor. A palavra de Deus é amor. Deus determina que você ame. Ame e você conhecerá toda a Bíblia. Ele ficou um pouco surpreso com aquela resposta e falou, e para que serve então tantos livros, tantas palavras, tantos parágrafos, tantos capítulos e versículos? Falou, bom, isso bem. Os livros, os capítulos e os versículos estão lá para justificar por que amar e te explicar como amar. Ele te ensina a viver o amor. Só para isso. Quanto mais você ler e estudar a Bíblia, mais você se conscientizará da necessidade de amar e mais você conseguirá amar. Lá ela ensina, ela te dá as ferramentas para amar. O homem não ficou satisfeito com a resposta e foi embora insatisfeito, até porque ele já tinha na sua cabeça o que ele queria. Muitas vezes nós procuramos a palavra de Deus para responder as questões do jeito que nós queremos. Mas a resposta de Deus dificilmente será diferente. Ela sempre se pautará no amor, na necessidade de amar. E não tem como amar de forma diferente da que está lá, perdoando, se doando, se entregando a cada um dos que necessitam. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.